Olá! Hoje eu escolhi falar para vocês sobre as fases do ser. Elas são índole, caráter, uma fase que a gente chama fase peneira e personalidade. Hoje eu vou falar sobre caráter. Caráter é uma fase que ele compreende dos 14 aos 21 anos de idade. O caráter pega bem essa fase onde o ser está muito sob o comando do eu material. E por que isso? É porque é a fase que o espírito se deu conta da totalidade da existência. Então é por isso que é conhecido como a fase da rebeldia. Porque esse ser, ele explode de uma vez para o mundo externo e com isso ele vive demais a materialidade da vida. Você fala para o seu filho, não usa preto, ele vai andar todo de preto. Não fume, ele vai fumar. Chegue 10 horas, ele vai chegar 10h10 para falar que quem manda é ele. Por quê? Como o ser, até então, ele veio sendo comandado pela índole material, né, a índole de quem o criou, então quando ele entra nessa fase caráter, que ele tem a visão do mundo, o caráter ele entra numa situação combativa, né? Ele fica tentando combater todas as informações da índole. Como se ele falasse assim, não, essa essência que colocaram dentro de mim eu não quero, eu que vou criar minha própria essência, a vida vai seguir sob a minha cartilha, é o que eu tô vendo, é o que eu quero. Então essa fase é uma fase muito fácil do ser se perder. Por quê? Como ele está muito voltado para o excesso de materialidade, cheio de informações materiais, ele buscando a tribo dele e ainda combatendo a essência que ele recebeu dentro de casa, então é fácil ele se perder no excesso de sexualidade, com isso contrair doenças, é fácil ele se perder no mundo da bebida, ou da droga, ou de sair demais, cair um pouco o rendimento do estudo, porque o estudo ele está muito ligado ao conhecimento. E ainda existe uma cobrança material que você está entrando no colegial, já tem que escolher o que ele vai fazer na faculdade, começa aquela pressão. E para ele se concentrar nesse estudo, exige muito do ego espiritual, porque é o ego espiritual que fica angariando o conhecimento. E como esse ser está querendo viver só a materialidade, então esse eu material, ele não quer abrir brecha para que o eu espiritual tome conta. Então, essa fase de conflito, ela é muito forte. Tem uma coisa que eu não contei no vídeo da índole e que eu vou contar para vocês agora, que na verdade todo ser, ele tem duas índoles. Ele tem essa índole material que nós falamos no vídeo passado, mas ele também tem a índole espiritual. E o que é uma índole espiritual? É a carga de outras vidas que a gente traz para desenrolar aqui. Então, para que vocês entendam isso melhor, pense numa carga, numa índole espiritual. Aquela criança, eu não falei que do 0 ao 7 a criança vai fazer só o que os pais querem ou só quem está criando, mas você pega a criança que você fala, com 3 anos que já te fala coisas absurdas, né? Que já escolhe o que quer comer, escolhe o que quer vestir e fala esse lugar eu não vou e tem uma opinião forte. Então, aquilo, ele já está falando da explosão dessa índole espiritual. É um espírito ali muito velho, né? Um espírito que tem uma carga muito forte e essa carga, ela tá exacerbando, ela tá vindo aqui para fora, né? Tem os fluidos ali se mostrando quem é aquele ser. Então, quando chega nessa fase caráter, se essa índole espiritual for uma índole espiritual boa, e a índole material, quer dizer, as informações, a criação que esse ser teve, também foi muito boa, o que vai acontecer? Se esse ser se perder, entrar no mundo da bebida, da droga, ter uma queda de rendimento no estudo, seja lá o que for, mas daqui a pouco ele se apruma, daqui a pouco ele volta para esse rumo. Porque essa índole vai combater o excesso de materialidade, né, as energias que possam estar sendo nocivas àquele ser. Mas se essa índole espiritual for ruim e ela entrar ainda num caminho de um caráter também negativo, né, com crise, com excesso, já se jogar de vez dentro do vício e tudo, aí esse ser que vai dar muito trabalho, que tem uma dificuldade. Mas, se com tudo isso, a índole
material dele foi boa, quer dizer, ele veio com boas informações, com boa criação e tudo, lá na frente você resgata esse ser. Mas se a soma é índole espiritual ruim, índole material ruim e um convívio de caráter ruim, aí são esses seres com uma tendência a se perder mesmo, a ser, sabe, negativo, ir para esse mundo do crime, ser essas pessoas que têm uma carga negativa, que traz essa conotação de maldade e tem da perversidade, e podendo chegar até a ser transformado num serial killer, né? De ter esse psicopata mesmo bem aflorado, porque é uma junção de muitas cargas negativas. Por isso eu disse no vídeo passado, o que vai ajudar os nossos adolescentes a se manter num caráter sem muita crise, ou resgatar de uma crise ruim, vai ser o que a gente oferecer na nossa índole material. Por isso a gente tem que ficar sempre muito atento que tipo de energia a gente está oferecendo para as nossas crianças. Para amanhã ela ser uma adolescente do bem e um adulto inteiro. Então cabe a nós essa empreitada. Aí é que entra a força do que é uma maternidade, uma paternidade ou uma criação. Quando a gente dá um voto de ser um padrinho, uma madrinha, a posição de um irmão mais velho, de um tio, vovó, é o exemplo. Então, vamos tentar ser uma referência positiva, uma referência muito boa para esses seres. Porque isso vai ser importante, porque também reflete na nossa caminhada. Se os nossos fizerem uma boa caminhada, isso vai elevar o nosso espírito. Se a gente tem essas caminhadas tortuosas ao lado desses seres perdidos, a gente também tem que pensar, né, de o que a gente está contribuindo ali. Então, se eu contribuir para o bem, eu vou me apegar a ele para resgatar esse ser. Mas se eu contribuir para o mal, eu vou sofrer junto com esse ser. Eu desejo muito axé a todos. E uma boa índole e um bom caráter. Axé.